Pânico em Brasília, pânico! STF e políticos estão desesperados com a nova prisão no caso do Banco Master. Tá todo mundo em pânico, inclusive ministros do STF, e que pode expor todo o sistema. As redes digitais precisam ser responsabilizadas. Eu vou repetir aqui, companheiros. As redes digitais precisam ser responsabilizadas pela publicação sistemática de discurso de ódio e incentiva a violência contra as mulheres. A ideia de que o ministro do Supremo é consultor. Não sei se vocês já perceberam isso. Agora, os parlamentares apresentam os seus textos, os seus projetos, uma espécie de consultoria de ministro do Supremo. Ministro, você pode me dizer aqui por fora, informalmente, se o meu projeto, se ele passa no Supremo, se ele está bem, se está tudo bem? Que isso? Ministro do Supremo que dá a palavra final, que faz o controle de constitucionalidade, faz uma consultoria prévia, preventiva, sobre texto, interferindo dessa forma, aliás, atraído pelo próprio parlamentar, sobre qualidade de texto? Tá tudo errado. Tudo errado. E chega, já falei demais. Edmundo. Então veja, o Congresso Nacional, a discussão agora vai para o Senado, sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Quando chegar a minha mesa, eu tomarei a decisão. Ok. Sabe? Tomarei eu e Deus sentado na minha mesa, eu tomaria a decisão. Sabe? Eu farei aquilo que eu entender que deva ser feito. Porque ele tem que pagar pela tentativa de golpe, pela tentativa de destruir a democracia que ele fez nesse país. Ele sabe disso. Não adianta ficar choramingando agora. Se ele tivesse a postura que eu tive quando perdi 3 eleições, se ele tivesse a postura que teve o PSDB quando perdeu 3 eleições, se ele tivesse a postura de todo mundo que é democrático e que respeita as instituições, ele não estaria preso. Poderia estar concorrendo agora às eleições. Mas ele tentou encurtar caminho. Tentou convencer alguns militares que também estão presos, sabe? E deu nisso que deu. Então agora é o seguinte, deixa o Poder Legislativo se manifestar. Quando chegar na mesa do Poder Executivo, eu vou tomar minha decisão. Ministro Alexandre de Moraes, nossa, eu sou tão benevolente em chamá-lo de ministro, né? Esse canalha desgraçado, né? Esse violador de direitos humanos, é o que ele merece. Esse violador de direitos humanos fundamentais, ele está duvidando do laudo médico para a cirurgia do Bolsonaro e quer uma perícia não independente, ele quer uma perícia do Estado para saber se Bolsonaro precisa ou não participar de uma cirurgia, sofrer uma cirurgia. Que isso? Pô, saiu na CNN. Aqui, ó. Eu tô com a matéria aqui aberta aqui, ó. Moraes sinaliza estado de alerta com Bolsonaro. Tá achando que a cirurgia vai ser ocasião de fuga. Ou seja, ele quer matar o Bolsonaro. Ele quer matar o Bolsonaro. E os políticos não estão falando sobre isso. Os mesmos políticos que não estariam lá se não fosse o Jair Messias Bolsonaro. Então, se eu quero o Bolsonaro vivo, eu já não posso contar com os políticos. Que dirá uma Constituição. A Carolina, ela está acima do Dias Toffoli. Porque ela... Cara, o que eu vou dizer? Sugar Baby, Sugar Daddy, não tem nada com isso. Agora, o Toffoli, o que ele é? Eu queria mostrar o amadorismo da Carolina Trainotti. Porque ela tem que ter aula com a Vivi, né, cara? A Sugar Baby, né, que ganhou o apartamento do Vorcaro. O apartamento que ela ganhou... Ah, mas é muito zoado, na moral. Olha ali, pô. Porque parece até uma esquete de piada, né? O que ele acabou de falar. Olha, repete o que você acabou de falar. A Adriana tá aí? Não, quer que eu leia? Tá ali, Adriana. Obrigado, a Adriana traz essas delícias pra gente. Eu vou repetir, a gente vai falar já. Eu vou repetir aqui. Eu acho que a Viviane Bassi de Moraes tem que ter aula com a Carolina... Não, perdão, a Carolina Trainotti tem que ter aula com a Vivi. Né? Porque a Carolina Trainotti, ela não tem um salário de 129 milhões. Ela é Sugar Baby que ganhou o apartamento de Vorcaro. O Vorcaro é o Sugar Daddy. É o Sugar Daddy, isso aí. Ele tem o Sugar Daddy. Aí tá aqui, com 34 mil seguidores, olha o burrão, eu com 1,5 milhão não tenho isso aí. Aí, eu sou um idiota, né, cara? Eu vou te falar, cara, tem coisas na vida, cara, que... Pô, eu com 1,5 milhão de seguidores, Bota cara. pra jogo aí, cara. Não dá. Cada escolha é uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia. Mas vamos lá. A Carolina moldou sua imagem digital em torno de viagens internacionais e eventos seletos.
e formada em administração. Olha, vocês me desculpa a galera que fez administração, mas por que toda puta é formada em administração? Pô, graças a Deus que Você meu percebeu filho isso? estuda administração. Você né? perceberam isso ou não? Hã? Ah, entendi. Pela Universidade Mackenzie. Aí serve pra tudo, né? Ex-comissária de voo, influenciadora. Perdão, a influenciadora publica fotos e destinos como Sardenha, na Itália, Ué, mas calma aí. Mykonos, na Grécia. Eu não entendi. Ela é influenciadora? Segundo o Assim Vorcaro. que chama agora? Eu achava que influenciador era outra coisa. Vamos lá. Aí calma, olha aqui. Aí começa, né? Ela circula com frequências em eventos de alto nível. Pô, eu também vou no CPEC, né? Conheço o Elon Musk e tal. Não, olha a tristeza de você ver isso aqui, cara. Incluindo o Grande Prêmio da Fórmula 1. Pô, mas em São Paulo, se ainda fosse em Mônaco. Mônaco, eu ia achar do cara, pô, em São Paulo vai um monte de gente. Aí, e o Burning Man, festival realizado no deserto de Nevada. Ó, grandes coisas. Até agora que não tem nenhum. Uma concentração de maluco da terra. Não. Até aqui não falava de nada de alto nível. Pô, já viu que Mas é aí, no último Réveillon, esteve na disputada Festa do Taípe, em Trancoso. Pô, até agora, cara, não tem nada. Você vê que é país terceiro mundo mesmo, né? Ao lado de artistas e empresários. Seu conteúdo, agora em perfil fechado, a menina trancou o perfil. Mistura viagens, moda e beleza. O que aconteceu? Carolina, que precisa ter aulas com a dona Vivi, ganhou um apartamento de alto padrão em dezembro de 24, ano passado, doado por uma empresa associada a Daniel Vorcaro. A influenciadora Não entendi, em um processo por lavagem de dinheiro na Bahia. Eu não entendi. Ela recebeu uma doação, ela tá passando necessidade? Ah, entendi. O Vorcaro é franciscano e deu para ela R$271 mil provenientes de um esquema ligado ao advogado Rolles Magalhães, que nós falamos E dele uma de manhã. empresa doou um apartamento para ela, é isso? Aham. E o cara E ela recebeu dinheiro, 271 mil, né? Do Rolles Magalhães, que é investigado por tráfico internacional de cocaína. Não pense no Aécio, continue lendo o texto. No processo, ela afirma ser inocente, e eu não tenho dúvida. Porque o problema dela é outra coisa. A influenciadora declara ter recebido os valores por ser Sugar Daddy do Rolles. Sugar Baby do Rolles. Eu não sou familiarizado com esses vocabulários aí. Vorcaro não comentou a doação do imóvel. Por que ela é chamada de Sugar Baby? A expressão originada nos Estados Unidos é para definir relações entre mulheres jovens e homens mais velhos, que oferecem benefícios financeiros. Não, rapaz, eu nunca vi. Cara, olha o texto. Eu nunca vi usar essa expressão para explicar isso, né? Não, mas olha isso aqui. Aparece diretamente no processo que ela é ré. Agora, muda só um pouquinho o texto que você vai entender tudo. Olha isso aqui. A expressão originada nos Estados Unidos para definir relações entre mulheres jovens e homens mais velhos que oferecem benefícios financeiros aparece diretamente nesse processo em que Carolina dá ré. Aí o texto fecha. Você entende? É só mudar que ela é ré para ela dar ré. Aí o texto fecha. Agora posso dizer. Não é incrível isso? Não, agora eu achei engraçado, né? Então, quer dizer, agora o pessoal lá as mulheres lá da Vila Mimosa, essa galera toda, ela pode falar isso. Não, isso é outro modelo. Não, eu só tenho relações com alguns homens e onde se oferece benefícios financeiros em troca. Não, Max. Essa é a diferença entre vender água no sinal e ser dono de uma fonte de água. Entendi. Mas eu tenho algo a dizer Porque sobre a Carolina ela Conká. tá vendendo água. Não, as meninas da casa de prostituição, elas estão vendendo água no sinal. Não apareceu ainda aquele menino lá, como é que é o nome dele? Que foi exaltado lá pelo Flávio Augusto, que vendia água no sinal. Pega a visão ou não? Pega a visão. Então, as prostitutas não pegaram a visão. Porque aí, que é assim, né? Prostituta. Qual o nome dela? Essa aqui? Carolina Conká. Prostituta, Carolina Conká, Vivi. Entendeu? Posso dizer? Pega a visão. Tem que ser igual a Vivi. A Carolina, ela está acima do Dias Toffoli. Porque cara, o que eu vou dizer? Sugar Baby, Sugar Daddy, não tem nada com isso. Agora, o Toffoli, o que ele é? Viajando num jatinho, com um advogado
de um diretor do Banco Master, ele tranca toda a investigação do Banco Master, decreta sigilo máximo, decreta que tudo tem que passar por ele, Polícia Federal não faz mais nada, tem um monte de aparelho que foi apreendido, celular, tablet, computador, tá lá, esperando a ordem do Dias Toffoli para ser periciado. Eu acho isso pior. Inclusive, se puder rodar a fala do Alessandro Vieira, que me surpreendeu, senador do MDB, de Sergipe, na CPI do crime organizado, com a presença do Contarato. O Contarato é o presidente, o Alessandro é o relator, e na presença do Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça. Rapaz, esses três, se jogar camiseta, eles não sabem o que tem que fazer na hora. Eu fico confuso. Não, mas a parte final... Contarato, Lewandowski. E Ramais de Rio, que sabe que eu não tô mentindo. Se jogar camisinha, eles não sabem. Se é pra cá ou pra cá? Todo mundo fica confuso ali. Fica todo mundo confuso ali naquele Problema psicotécnico. Mas desculpa. Não, a parte final é a mais importante, mas se quiserem ouvir tudo, acho que são 2 minutos, vale a pena ouvir, porque o que o Alessandro Vieira vai falar, que está se avizinhando o momento em que o ministro do Supremo vai ser preso. Ele fala aí, deputado já foi preso, governador já foi preso, senador já foi preso, presidente da República já foi preso, mas um ministro do Supremo, de tribunais superiores, ele fala, de tribunais, de um modo geral, e tribunais superiores, ele falou, nunca houve. Ministro de tribunais superiores. Vocês podemos ouvir isso aqui? Vamos ouvir. Eu ia falar só pra gente rezar. Porque o Ramais não esperou, mas tá liberado. Vamos rezar depois da fala, que Então, exorcismo. Boa. Vamos embora. Deixa eu já ia comer enquanto ele tava falando. Não, tá. Demônios, então vai lá. Vamos lá. Os colegas do tempo. A gente tem tratado sempre a questão do crime organizado, na minha visão, da forma correta. O crime organizado não é o pobre preto armado na favela. O pobre preto armado na favela é um sintoma do crime organizado, é um sintoma da falência do Estado. O crime organizado é aquilo que a gente vê aqui em Brasília, infiltrado em gabinetes, em escritórios, em várias atuações. E aí eu me socorro da larga experiência que o senhor tem como magistrado, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro de Estado, advogado, muito bem relacionado. Pessoal, o volume está muito baixo do áudio ali, a gente está... Vai tentar reposicionar o VT vamos botar, e rodar de novo, ver se a gente consegue resolver, porque é muito importante. Tem um link aí, não tem? Eu boto aqui. Tá no grupo. Tá no grupo. Isso deve ser do computador Indonésia. O Pedro tá falando que o original tá baixo. Será? Porque de manhã aconteceu a mesma coisa. Bom, então não precisa rodar. Mas o que ele fala é isto. A internet da Indonésia é fogo. O que ele fala é isto. Está se avizinhando o momento de um juiz. Ele cita o caso do Dias Toffoli. Um voo de um ministro do Supremo com o crime organizado. Ele fala em todas as letras. Por quê? O Banco Master é o que, gente? Se não é crime organizado, não é facção criminosa. Então, tomara que o Alessandro Vieira... Quer testar aqui? Como é que tá? Vamos ver se fica melhor. A gente tem tratado sempre a questão do crime organizado. Não, baixo. Então é lá de lá mesmo. mesmo. Tá baixo. Então é lá. Vai lá mesmo. Tá baixo. Vai lá mesmo. Mas é isso. Resumindo, é isso. Então, foi uma surpresa ouvir o Alessandro Vieira falando nesse tom, né, diante do desencarcerador geral da República, né, diante do Ricardo Lewandowski, que não aceita de jeito nenhum, Ramagem, que PCC e CV sejam declarados grupos terroristas. Ele é terminantemente contra. Toda a turma do Lula é. Então, me surpreendeu. Sinceramente, me surpreendeu. Que tem muita coisa e a gente tem que ir até o fim hoje. Gente, ontem a Câmara aí deliberou sobre diversas questões, sobre cassações, suspensões de mandato e tudo mais. Tem alguns pontos aqui que chamaram minha atenção. O primeiro foi a Zambelli, permaneceu no mandato por 227 a 170 votos, com 10 abstenções. A Câmara manteve o mandato da Zambelli. O número mínimo de votos para aprovar uma perda de mandato é de 257. Como o quórum não foi alcançado, o parecer pela cassação, aprovado na CCJ da Câmara, será arquivado. É bobagem? É bobagem. Assim, obviamente para a vida da Zambelli isso aqui não é bobagem, mas eu digo assim, ó, em relação a toda a perseguição que acontece no Brasil e tudo mais, não caçar a Zambelli vai salvar o Brasil? Não vai salvar o Brasil a não cassação da Zambelli. Mas eu realmente acho que isso aqui tem algo interessante, não conseguir votos para isso. E olha que a Zambelli tá no olho do furacão, tem uma mira, né, nela, que o nosso Dom Pedro III colocou, né? O imperador do Brasil tá atrás dessa mulher.
E aí vê que a Câmara não abraçou isso, né, você fica desse jeito, né? Vão também para cima nos próximas semanas, meses, né? Deve ser próximos meses, porque o Congresso já vai entrar em recesso. Mas vão olhar a possível cassação do Eduardo e do Ramagem, que foi outro ponto que chamou minha atenção. Porque se você lembra depois lá do julgamento, foi de ofício, né? Caça o Ramagem. E agora falou, não, peraí, velho. Tem que acontecer via Congresso. Não sei o que o Congresso vai fazer frente a isso. Pois bem. Por outro lado, o Rafael Globes postou isso aqui no início. E eu olhei assim, eu achei, no primeiro momento, de verdade, eu achei que ele tava de birra. Sabe? Eu realmente achei que ele tava de birra. Achei que ele tava assim, pô, velho, eu não consigo culpar a direita, né, por tudo que acontece, porque a direita não tem números suficientes. Então eu tento fazer uma ponderação entre a minha expectativa e a realidade e o verdadeiro poder da direita. Que ele coloca, né? Câmara dos Deputados salva mandato de Glauber Braga, do PSOL. E ele falava assim, ó, toma o Congresso de direita aí. Eu falei, bicho, acho que tu tá passando do ponto. Só que eu comecei a olhar nessas questões ligadas ao Glauber Braga. Primeiro, o próprio Globes postou um recorte do Kataguiri, que eu nem vou dar play, onde ele escreve, né? Kataguiri orientando para livrar da cassação e aplicar apenas uma suspensão no Glauber Braga. Isso porque quem apanhou foi um cara do próprio MBL, que não tá mais na MBL, segundo a MBL, né, que é o Costenaro. Ele dá risada. Aí você fala, mas como é que pode, né? Aí eu fiquei olhando, né? Então deve ser por isso que ele tá falando do Congresso de direita. Mas não foi só isso. E como eu digo, eu entendo a direita não conseguir vencer algumas coisas por falta de números. Mas isso daqui não entra na minha cabeça por nada. Zé Trovão defende Glauber Braga e critica possível cassação por interesse político. Aí o Defecate News fala assim, queríamos parlamentares que representassem os valores da direita e trabalhassem em nome de quem os elegeu. Conseguimos apenas demagogos bocós, que viram manchete em revista Esquerdola, que é a Carta Capital, defendendo o mandato de quem não pensaria duas vezes em colocar em uma cela ou em frente a um paredão, que é o Glauber Braga, que realmente é um extremista. Se for para votar em Zé Trovões, Cleitinhos, Otones ou tantos outros bocóis, traidores inúteis, né, eleitos pela direita, fiquem em casa. Não termos representante no Congresso é mais digno que sermos representados por um bando de palermas imprestáveis. É uma autocrítica que a direita devia fazer, viu? A gente não tem número. E os poucos que nós temos deixam muito a desejar, né? E quando você olha o lado de lá joga pesado. André Siciliano, que é do PT, ameaçou tirar emendas de quem votasse contra Glauber. Não sei se o Zé Trovão se sentiu pressionado a apoiar o companheiro Glauber do PSOL ou não, mas tá ali, ó. Siciliano procurou Baixo Clero e ameaçou a tirar emendas, não use emendas para se intrometer em temas da Câmara. Houve a resposta. A turma da esquerda faz o que pode e o que não pode. E a turma da direita, eu não sei realmente que mundo esse pessoal vive, mas foram eleitos, né? Espero que agora, 2026, possamos eleger uma bancada muito mais preparada e apta para lidar com esse tipo de confusão. Mas vamos lá. Comentamos ontem que a dosimetria foi aprovada na Câmara. Agora o próximo passo é o Senado. Aí o Metrópolis, todo mundo estava comentando sobre isso, vários jornais postando mais ou menos a mesma coisa, meio que óticas um pouquinho diferentes, mas no frigir dos ovos a mesma coisa. Eu tentei pegar o que cada um trazia a mais ou algum reforço que eu acho que vale a pena reforçar. Primeiro, começando aqui com o Igor Gadelha, ele fala, né, que governistas apostam em Lula e no Senado para barrar o pé da dosimetria. Interlocutores de Lula e no Palácio do Planalto apostam no Senado e no próprio presidente, né, para barrar. A expectativa dos aliados de Lula é que o presidente vete o projeto e o Lula vetando. Vai ter que esperar a boa vontade do Alcolumbre de marcar uma sessão do Congresso para derrubar o veto do Lula. Ou seja, vai demorar. Até porque o Lula, para vetar, ele pode esperar até o último dia, são 2 semanas, isso depois que o Senado aprovar. Na avaliação de auxiliares de Lula, o atual chefe do Planalto não teria hoje condições políticas de avalizar a redução de penas para golpistas, o que poderia incluir o presidente Bolsonaro. Acima do Lula vetar ou não, tem um ponto aqui que eu não tenho resposta ainda.
Até porque eu acho que isso depende muito de como as pessoas vão lidar. Mas vocês já pensaram o impacto da sanção ou veto do Lula em relação a essa pauta? Se o Lula aprovar isso daqui e tentar capitalizar junto à sociedade que ele é um democrata, que tem pena das famílias, e começar a emplacar um discurso que todo mundo da direita que acompanha a política vai saber que é para inglês ver que não, que o judiciário passou do ponto. Será que o Lula consegue capitalizar isso daqui eleitoralmente? E se o Lula vetar, como ele diz, né, não tem capacidade de aprovar uma coisa dessa? Será que as pessoas, porque eu acho que realmente as pessoas deveriam usar isso daqui para mostrar, né, a crueldade do Lula, de manter pessoas como Débora do Batom, né, a Fátima de Tubarão, esses nomes mais conhecidos, estou citando porque todo mundo já ouviu os casos, presos. 17 anos de cadeia para muitos. Pelo quê? Por escrever de batom numa estátua. E aí? Porque da mesma forma que os deputados nos falaram, né? Anistia, gente, a luta continua. Beleza, o primeiro passo foi a dosimetria, mas a gente não vai parar por aqui. Ok, ótimo, bacana, mas e depois disso? Pra onde vai? Então, depois disso tem a luta pela anistia, mas não só a luta pela anistia, como também a luta pela narrativa, pela disputa na imprensa, né, sobre essa situação. Com certeza a esquerda vai querer ganhar algum louro ou instrumentalizar a discussão. Aí a Folha de São Paulo vem falar que governistas tentam adiar a redução de penas em nova disputa com o Alcolumbre. Eu não sei por que os governistas querem atrasar pelo quê? Só para manter esse clima mais tensionado? O que eu sei é que senadores próximos ao Alcolumbre afirmam que ele quer colocar o projeto em votação para encerrar as discussões em torno da anistia para começar 2026 com outros assuntos no radar. Ao mesmo tempo em que seus aliados tentam postergar a deliberação da proposta pelo Legislativo, o presidente da República avalia vetá-la. Aí a Folha também disse, né? Lula avalia vetar a redução de penas de Bolsonaro e participantes de atos golpistas, dizem aliados. Apesar dessa predisposição do Lula pelo veto integral, aliados recomendam calma a quem defenda que se espere a manifestação do Supremo acerca do projeto, embora a articulação tenha contado com o aval de ministro da Corte, né? Então não sei nem para que esperar, já que se estão discutindo isso é porque o Supremo deixou. Além disso, interlocutores do Lula alegam que o governo tem obtido vitórias no Congresso, como a aprovação de projeto de interesse do Executivo. Outro argumento é que o presidente não quer contrariar o Alcolumbre em meio à negociação do nome do Messias para o Supremo, que meio que desapareceu da imprensa nos últimos dias. Aí, essa história de barrar, por hora, Alcolumbre diz que vai pautar a dosimetria na próxima quarta. Projeto que beneficia preso do 8 de janeiro e Bolsonaro passará pela CCJ de manhã e pelo plenário no período da tarde. Aí já tem gente que diz que é pedir vista, para ter mais análise. O Vital do Rego falou isso, que é do MDB. Randolfo Rodrigues falou isso. Vamos ver se a esquerda e o centrão vão deixar que, no mínimo, os bagrezinhos, né, os peixes pequenos, possam, sei lá, passar o Natal em casa. Possam encontrar logo aí com suas famílias. Ou se nem isso, essa turma permite. Lula alertado sobre chance de acordão para anistiar Bolsonaro e pretende vetar redução de pena. Essa foi a matéria mais diferente de todas. Segundo a Vera Rosa, do Estadão, a jornalista que pela primeira vez na história apresentou o termo gabinete do ódio. Acho que esse é o ápice da biografia de vida dela. Ela vem com a história aí que, quando chegar agora no Senado, teria uma espécie de acordo, onde, ao ser relatado, iriam tentar incluir uma anistia. Não sei até que ponto isso... se faz verdade ou não. Sei que tá ali, ó. Lula foi informado por aliados de que o Senado não apenas manterá a diminuição das penas, como a ala da casa pretende até mesmo encaixar a anistia no texto, com o objetivo de livrar Bolsonaro da prisão. Se isso ocorrer, o projeto voltará para a análise da Câmara e não haverá tempo hábil para nova votação neste ano, uma vez que o recesso parlamentar começa no fim da próxima semana. Em conversa com ministros nesta quarta, Lula classificou a decisão como absurda. A titular da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chegou a dizer que o resultado da votação representou uma afronta a um Supremo. Balela isso daqui, mentira total. O discurso da Gleisi não é nem uma pessoa que está contra, é um discurso para vender ilusão para petista. Porque o petista, a raiz, ele é 100% favorável a perseguir pessoas, eles odeiam seres humanos. Então a Gleisi tem que falar isso,
que é para não fingir que tem um acordo para, no mínimo, poder passar uma dosimetria para a turma de janeiro, né? Itália, o chamado para de anistia fragiliza a legislação de defesa da democracia e desafia as decisões do Supremo no julgamento dos golpistas, que ainda nem foi concluído. 17 anos de cadeia por escrever numa estátua. É isso que o PT defende. Corre nos bastidores, né, do Congresso o rumor que uma ala do Centrão tenta um acordo para que Flávio Bolsonaro desista da candidatura a presidente, oferecendo em troca a perspectiva de anistia a Bolsonaro. O líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, sustenta que as negociações foram tratadas em jantar na casa de Flávio Bolsonaro, na segunda-feira, que participou aí o Ciro Nogueira, Valdemar, Rueda e o Rogério Marinho. Se tem ou não um acordo para tentar avançar com a anistia, com certeza saberemos em breve, né? Ainda mais se o Alcolumbre cumprir o que prometeu e pautar na semana que vem, dia 17. Aí o Estadão hoje escreveu um editorial que o que chama a atenção é falar uma verdade com 2 anos de atraso, na hora errada. Porque a hora de ter dito isso era já no início, quando tudo estava acontecendo, para impedir que o absurdo acontecesse. Aí vem, né? A Câmara fez a coisa certa. Tá falando do quê? De aprovar o pé da dosimetria. Aí começa, né? A Câmara cumpriu sua função no sistema de freios e contrapesos ao aprovar o substitutivo do Paulinho da Força, né? Por ampla maioria, aí olha o que o Estadão diz agora. A casa abriu caminho para a correção das barbaridades jurídicas cometidas pelo Supremo. É agora que tem essa indignação? Por que não se indignaram desde o princípio? Desde a forma como prenderam essas pessoas igual a bicho. Por que não se indignaram antes? Deixaram prender, chancelaram a prisão, se calaram diante da perseguição, das penas abusivas. Aí agora o Estadão vai falar de barbaridade jurídica. A editorial mais longa explicando um pouco do projeto e tudo mais. Aí lá para as tantas, vai, nenhum país civilizado, a legislação penal não se presta à vingança, mas à justiça. Ah, então o que está acontecendo agora é vingança. O que se busca é assegurar que o direito do Estado de punir criminosos com a privação da liberdade seja exercido com racionalidade e proporcionalidade. Ao recuperar esse primado elementar do direito, particularmente ao resgatar o concurso formal da sanha punitiva contra os golpistas, a Câmara impediu que os erros, foi um erro, agora vocês sabem que foi um erro de superposição de condutas típicas cometidas pela PGR e pelo Supremo, produzissem penas draconianas para além de qualquer lógica jurídica. Precisou passar todo esse tempo, precisou de toda essa crueldade, tortura, para assumir o que era óbvio para qualquer pessoa desde o início. O judiciário, de fato, tem de punir com rigor aqueles que atentaram contra a ordem constitucional vigente, mas igualmente tem de garantir que cada réu responda exatamente pelo que fez e não por soma arbitrária de imputações indistinguíveis entre si. Agora que vocês dizem isso. E assim, se você reconhece que existe um erro, uma barbaridade jurídica, algo que não tem nenhuma lógica, punição draconiana, ou seja, tortura basicamente, como é que conserta isso? Ou na verdade é o seguinte, como é que pune quem errou dessa forma, né? É só falar, não faz isso de novo, é só isso. Então assim, as pessoas seguem errando, o judiciário tá errando, tem 7 anos, não, só não faz esse erro de novo. E eles fazem, e eles insistem, e eles continuam puxando a corda. Eu quero saber quando é que o Estadão vai trazer uma solução. Ao fim e ao cabo, a Câmara deu uma solução política para um problema jurídico causado pelo Supremo. Cabe agora ao Senado Executivo completar esse percurso. Confia no Lula. No regime democrático, o combate ao golpismo não se fortalece com abusos, mas com a reafirmação dos limites que a lei impõe ao direito de punir o Estado, né? O direito de punir do Estado do próprio ideal de justiça. Aí, pra gente fechar isso daqui, pra gente começar a falar da campanha do Flávio, porque envolve exatamente a questão da dosimetria, e a gente vai falar um pouco disso lá na frente. O Mário Sabino, não é nenhum bolsonarista, né? Vocês sabem disso. Resolveu escrever ontem sobre a candidatura do Flávio
e a relação dela com a dosimetria. Flávio Bolsonaro e o sequestro da candidatura presidencial. Sequestro, gente. Faz sentido você falar em sequestro da candidatura? Eu acho que sequestro é o que estão fazendo com o Bolsonaro e a candidatura do Centrão. Mas o Mário Sabino fala, né? Flávio Bolsonaro sequestrou a candidatura à presidência da República. Queria como resgate anistia a Jair, que deu o seu aval à operação, diminuiu o preço para uma redução substancial da pena do ex-presidente por causa do sequestro, que também propiciou limpar a área da encrenca da anistia. Hugo Mota colocou em votação o PL da dosimetria. Tá, massa. Aprovado como esperado pela maioria dos deputados, o PL também passará a toque de caixa no Senado, tudo com aval do Supremo. Quem apoia o Jamegão no macete da dosimetria, não esqueçamos o inesquecível, é Paulinho da Força, a chapa do Centrão, do tribunal e cujo partido é um dos autores da DPF que propiciou a blindagem dos ministros do Supremo por Gilmar Mendes. Nesse sambinha, a base é uma só. Vamos distensionar o ambiente, pessoal, porque tem de manter isso daí. Em troca da aprovação do PL da dosimetria, espera-se que Flávio solte, no início de 26, a candidatura presidencial do cativeiro, reabrindo o caminho para Tarcísio, do mesmo Republicanos, do presidente da Câmara, a ver se Flávio vai frustrar o toma aqui e dá ali benemérito e manter a refém na má qualidade de candidatura irreversível. Afinal de contas, resta sempre o sentimento da família de que ela é a legítima e exclusiva proprietária da direito nacional. Vem cá, gente. Quando você sequestra uma pessoa, a pessoa pode sair? Não. Fica sob tortura, né? Uso da força, inclusive. O Flávio Bolsonaro proibiu o Partido Republicanos, usou da força para proibir que o Marcos Pereira lance a candidatura do Tarcísio? Flávio Bolsonaro fez alguma coisa impedindo o Kassab de lançar quem ele quiser pro partido dele? Flávio Bolsonaro, não sei, botou um tanque na frente da casa do Ciro Nogueira, fez uma coisa com o Ciro Nogueira com o Rueda para impedir a chapa, sei lá, a candidatura do Caiado? Flávio Bolsonaro fez alguma coisa com Eduardo Ribeiro do Partido Novo para impedir a candidatura do Zema? Então como é que você usa um termo como esse, né? Sequestro. Flávio só está com a candidatura dele, com o aval de Bolsonaro. E eu acho que se a população demonstra nas pesquisas que ela prefere dos candidatos à direita o Flávio, eu acho que mostra que ela realmente é uma candidatura legítima e reforça mais uma vez que a família Bolsonaro realmente representa, né, de forma legítima essa, sei lá, insatisfação da população frente aí ao regime que toma conta do Brasil. Esse texto fala muito mais sobre o Mauro Sabino e a vontade de emplacar o Tarcísio do que do Flávio Bolsonaro. E essa história, né? A candidatura, né, que não vai para lugar nenhum, candidatura ruim, de má qualidade. Boa do Tarcísio, né? Guarda isso na cabeça, porque a gente vai continuar, a gente começa falando do Flávio no mesmo tom. E pela mesma ótica. Anistia, cultura de Bolsonaro. Só que o personagem aqui é muito mais intrigante, porque é alguém que parte da direita tem muito apreço. O nosso tucano, Fernando Schuller. Quer dizer, eu não sei se ele ainda é filiado ao PSDB, mas foi filiado ao PSDB por muito tempo, inclusive exercendo posições de destaque. Aí o Fernando Schuller era o profeta do óbvio, né? Ele escrevia muito na Veja, e aí, como o Guzo faleceu e o Estadão precisa de uma espécie de cota de antipetista, aí colocaram o Fernando Schuller, porque o Guzo ele realmente criticava de forma consistente, né, o PT, o judiciário, aí chamaram o Fernando Schuller para ocupar esse vácuo. Aí vem, problema da candidatura de Flávio Bolsonaro não é o preço impossível de ser pago. E é o que então, Schuller? O preço sugerido pelo senador Bolsonaro é impossível de ser pago. O Congresso não vai aprovar a anistia de Bolsonaro, né? Ele não será perdoado. Isso não passará nem no Congresso, muito menos pelo Supremo. O problema da campanha ou pré-campanha não é o preço, o problema se chama viabilidade. Fernando Schuller, que também é um liberal assumido. Se a campanha de Flávio Bolsonaro efetivamente deslanchar, o colunista acredita que isso abrirá espaço para uma candidatura de centro-direita na disputa pelo Planalto em 2026, né? Sem direita.
um liberal que também não quer um Bolsonaro. A gente vai voltar nisso já já. Não só para falar dos liberais, mas falar sobre uma candidatura sem viabilidade. Será mesmo que a candidatura do Flávio não tem viabilidade? Mas vamos por partes. A Folha chamou o leitor, o grande leitor da Folha de São Paulo, para dizer que para salvar o Brasil é preciso tirar Lula e a família Bolsonaro da jogada. Tirar? Como é democrata, né? Por que você não vota em quem você quer, leitor? O leitor não quer vencer no voto. Ele quer o uso da força para eliminar uma família inteira. Não pode. A população não tem capacidade de decidir sozinha. Então você tem que usar da força para tirar da jogada. Aí foram saindo as notas ao longo do dia. O autor dessa é o Gustavo Maia, mas talvez aí os mais espertos e que já estão acostumados sabem que o Gustavo Maia é colunista, né? Quer dizer, trabalha para o Lauro Jardim, nosso porta-voz do mercado financeiro. E tem o Centrão, né? Como a sua expressão política. A descrença do PP e do União Brasil com a candidatura de Flávio, né? Na reunião com Flávio, na noite de segunda, Ciro Nogueira, sempre ele, e o Rueda deixaram claro que não vê a candidatura do Flávio como eleitoralmente viável. O mesmo papo do Fernando Schultz e do Mário Sabino. Ciro e Rueda saíram do encontro dizendo que consultariam os diretórios estaduais sobre o apoio ao senador que foi ungido por Bolsonaro. Na prática, foi uma forma de terceirizar a negativa de apoio a Flávio. Beleza. O grande nó, no entanto, para o PP União Brasil é o seguinte. Vocês não querem apoiar o Flávio? Ok. Mas se Flávio mantiver sua candidatura a presidente, ele vai estar inviabilizando o lançamento do Tarcísio. E também do Ratinho Júnior de qualquer um outro, que é o preferido do Centrão para disputar o Palácio do Planalto. Tarcísio não pretende fazer qualquer movimento que contrarie Bolsonaro. Numa palavra, Flávio tirou a candidatura de Tarcísio. Na tarde desta terça, a dupla se reuniu com Marcos Pereira, né, Marquinhos Censura, que é presidente nacional do Republicanos, o partido de Tarcísio. Na conversa, Ciro e Rueda atualizaram Pereira sobre o jantar da véspera e compartilharam suas impressões sobre a falta de viabilidade de Flávio Bolsonaro. A propósito, Marcos Pereira não estava em Brasília, né? Mas se estivesse, provavelmente não ia ao encontro ocorrido na Casa do PL. Legal. Depois não se arrependam. Aí veio a Mônica Bergamo. Flávio Bolsonaro ouviu do Centrão, que é candidato pesado para campanhas do Norte e do Nordeste. Pesadíssimo, né? Bom mesmo é o Tarcísio. Tá magrinho o Tarcísio. Tem que tomar um Ozempic. Mas o que eu achei curioso da Mônica Bergamo é já no primeiro parágrafo que ela fala assim, ó. O senador Flávio Bolsonaro ouviu de dirigentes de partidos, ok, aí você pensa no Centrão, e de políticos do PL e do Centrão. Peraí, e de políticos do PL? Até a turma do PL também tá jogando contra o Flávio. Ainda bem, né, que no máximo aqui tá soltando na imprensa, né? Pelo menos até então tá restrito nessa discussão a discussões privadas. Que a candidatura dele é muito pesada para ser apresentada a eleitores do Nordeste e também de alguns estados da região Norte, em que Bolsonaro sofre rejeição, né? Quem não vai ter rejeição é o Tarcísio. Ciro Nogueira, por exemplo, é do Piauí e tem especial interesse em uma boa performance eleitoral no estado. Mas, gente, eu nasci e fui criado em Feira de Santana a minha vida inteira. Eu conheço a realidade do Nordeste. Tem a Dona Rosa que apareceu esses dias aí, nossa tia do Zap aí comentando também algumas coisas, ela que é lá de Recife. Meu amigo, tu pode lançar qualquer um, absolutamente nenhum candidato da direita hoje tem força no Nordeste. Ou terá. Tarcísio não terá. Flávio não terá. Zema não terá. Esse argumento aqui não serve de nada. Mas de nada. Absolutamente pra nada. Pra nada. O Nordeste é o Nordeste. Se tem um nome que realmente tem chance de crescer no Nordeste, é o nome de Bolsonaro. Tem muita gente que realmente associa o nome de Bolsonaro a uma posição, né, de antagônica ao Lula e realmente não gosta do Lula. É um papo de maluco querer falar que não, o Flávio não tem condição porque tem rejeição. Vocês são loucos, velho.
Aí vem, né? Rogério Marinho tem uma base eleitoral no Rio Grande do Norte, União Brasil também ambiciona fazer uma boa votação nessas regiões. Davi Alcolumbre, por exemplo, tem base eleitoral no Amapá. Tá. Por isso, o nome de Tarcísio teria preferência de todos. Por quê mesmo? Assim, me explica por que na disputa Lula versus algum outro, o Tarcísio teria mais vantagem do que o Flávio Bolsonaro. No Nordeste, o cara que já tá contra o Lula, ele já tá entendendo que o PT é o problema e ele vai votar em qualquer um contra o PT. Ele seria um candidato da direita ligado aos bolsonaristas, mas sem ser um bolsonarista típico. Não alcançaria, portanto, a rejeição que hoje tem o filho do presidente. Conversa mole. E assim, e ainda que você aceite esse ponto, o Tarcísio não teria a rejeição, tá? Mas o Tarcísio também não teria nem de perto o empenho que as pessoas já estão mostrando para apoiar e virar votos a favor do Flávio Bolsonaro. De acordo com lideranças políticas, Flávio demonstrava ansiedade na conversa, falando sem parar e garantindo ter pesquisas que mostravam que ele pode sim superar obstáculos e vencer as eleições de Lula. Eu acho que se isso aqui foi para queimar o Flávio, só fez reforçar que a candidatura dele é para valer. Porque se o cara tá ansioso, falam se é porque realmente tá empolgado, hein? E convenhamos, né? Sentir o gostinho de ser candidato empolga a pessoa. Na visão de diversos líderes, Flávio se uniu aos irmãos e convenceu o pai de que a melhor saída para a família é ter um candidato para manter o legado de votos do ex-presidente no âmbito familiar. Será? É que eu fico pensando que às vezes é má vontade da imprensa. Será, gente, que o que está acontecendo é só a vontade de manter os votos? Ou será que existe verdadeiramente uma divergência ideológica? Onde você tem um grupo que claramente tem posição política, que é o grupo de Bolsonaro, que realmente bate de frente com muitas coisas. Será que é só para manter o voto ou é uma incompatibilidade de agendas? Agora o ponto ali, né? Flávio se uniu aos irmãos. Estamos comentando isso tem tempo, né? Importante essa união. Muito importante. Aí a Pamela rebate aqui a Mônica Bergamo com dados, números. E números normalmente incomodam a turma da esquerda. Ô, Mônica Bergamo, nos últimos 7 dias, os estados que mais tiveram volume de buscas por interesse em Flávio Bolsonaro no YouTube, 3 deles compõem o Norte e o Nordeste. Eu logo, né, acredito que os líderes com que você conversou estão desconexos da realidade popular. Afinal, sequer tiveram tempo suficiente para visitar suas bases e fazer as respectivas pipetas para ter o termômetro real da coisa. O candidato é pesado mesmo, pois tem um único sobrenome que pode vencer o Lula nas urnas em 26. O resto é ataque especulativo eleitoral de quem quer projetar os seus sem o devido respeito ao eleitor real e popular. E se você quer realmente salvar o Brasil, bicho, você tem que levar a verdade. Você tem que trabalhar para isso acontecer. Ciro Nogueira que use sua força. E tá ali, ó. Primeiro, Distrito Federal. O segundo estado que mais estava se pesquisando sobre o Flávio, Rio Grande do Norte. Terceiro, Paraíba. Quarto, Rondônia. Quinto, Mato Grosso. Isso aqui são números. Números, viu? Números. Oficiais. Pesquisa do Google. E aí? É que o YouTube é da Google, né? Alphabet. Conglomerado. Tá aí. Os estados que estão interessados em ouvir mais, se aprofundar um pouco mais. Já que estamos falando da Mônica Bergamo, apareceu um recorte dela aqui, curioso, da Mônica Bergamo. Falando o seguinte, ó. Pera aí. É esse aqui. Centrão estava navegando em outras águas, né? O Bolsonaro estava virando meio que um... De fato, né, Megalho? O Centrão estava navegando em outras águas, né? O Bolsonaro estava virando meio que um passado distante, né? E agora, ao colocar o Flávio na disputa, ele volta com força aí para a mesa de negociações. Então, realmente, a desconfiança é que não seja uma mera coincidência, que o Flávio lança a candidatura e 4 dias depois passa esse projeto que ninguém queria que passasse. Os 2 maiores partidos da Câmara não deixavam passar, que era o PT e o PL. Aí o PL dá sinal verde, vai
e consegue fazer o projeto andar. É bom lembrar que esse projeto, qual que era o empecilho? Porque o Hugo Mota ia colocar a dosimetria para ser votada e o PL falava, nós vamos apresentar uma emenda para colocar anistia. E nós temos voto para passar anistia. Bom, mas o combinado com o Supremo Tribunal Federal é que não tem anistia. Então não vou botar para votar. Tá bom, só boto para votar se vocês não apresentarem anistia. Então tinha que ter essa negociação com o PL, né? Para que todas as pontas fossem amarradas. E o PL, que resistia muito, depois disso liberou, né, Megali? Olha aí, o Bolsonaro trucou e o Centrão não pediu 6, né? O Centrão escondeu. Bem aí, vai ficar menos tempo preso, mas não poderá ser candidato. Não, candidato aí também, né? Nem tanto, mas conseguiu algo a mais do que ele tinha uma semana atrás, né? Ou seja, foi um... Você vê, né? Para além de toda a força da candidatura dos Bolsonaro, além de ter realmente uma candidatura de direita, além dessa candidatura reforçar e ajudar a eleger uma bancada de pessoas realmente alinhadas a essa agenda, além de tudo isso, traz Bolsonaro de volta para a mesa, né? Aquele bode na sala que todo mundo queria tirar. O Centrão achou que estava livre de Bolsonaro. Aí falando dele, defesa de Bolsonaro pede prisão domiciliar e autorização para cirurgia. Mais uma, né? Na petição, eles anexam a avaliação médica que diz que Bolsonaro precisa passar por cirurgia, tanto para tratamento do quadro de soluços, sequela da cirurgia já registrada nos presentes autos, como em razão da piora do diagnóstico de hérnia inguinal unilateral, que também indica a necessidade de intervenção cirúrgica. Tá mole não, viu? Imagina. É justo. Não é justo, você sabe, o tratamento de Bolsonaro. O bicho tá sendo torturado dia sim, dia também. E o povo fica aí batendo palma, sabe? Fingindo que tá tudo na maior normalidade do mundo. Aí o Estadão ontem publicou uma matéria bem curiosa que conta alguns bastidores, que eu já tinha escutado algumas dessas histórias. Flávio leva a carta de Eduardo ao pai na prisão e Michele pede perdão por crise. Leia bastidor. Flávio Bolsonaro afirmou a correligionários nesta terça que sua pré-candidatura à presidência da República nasceu a partir da entrega de uma carta do Dudu ao Bolsonaro. Queria saber o que estava no conteúdo dessa carta, mas obviamente, né, assim, não é difícil de imaginar o que tinha lá. Flávio disse a deputados federais e senadores da sigla, na reunião a portas fechadas no PL, nessa terça, que Bolsonaro escolheu como sucessor ao ser indagado sobre o assunto na correspondência que o próprio senador entregou ao pai na prisão. Os relatos foram feitos ao Estadão por pessoas presentes no encontro. O senador se encontrou com Eduardo nos Estados Unidos em outubro e em El Salvador em novembro, mas ele não deixou claro no encontro, né, do PL se as cartas lhe forem entregues nesses momentos. Flávio se encontrou com o pai algumas vezes desde então, mas afirmou ter levado a correspondência em 2 de novembro. Dado que teria sido ungido o herdeiro político junto de fotos dos netos Georgia e Henrique, filhos de Eduardo e Heloísa. A agenda foi realizada em Brasília e reuniu as bancadas do PL na Câmara, Senado, além de convidados como os governadores do Rio, né, o Cláudio Castro, Santa Catarina, Jorge Melo. O objetivo do encontro foi oficializar a pré-candidatura à presidência para seus aliados mais próximos, uma vez que o anúncio havia sido feito pela imprensa e pelas redes sociais. O estado de ânimo de Flávio foi descrito por correligionários como excessivamente otimista. Junte isso aqui com o que dizia a turma do Centrão. O Flávio estava ansioso, falando demais. O cara tá empolgado. Não me parece o comportamento de quem tá blefando pela candidatura. Enfim, eu estava muito otimista em relação à sua capacidade de derrotar Lula em 26. Ele tem chamado o adversário de projeto falido, que será derrotado nas urnas. Parlamentares se queixaram, em tom de brincadeira, de terem sido informados sobre a pré-candidatura de Flávio pela imprensa. No palco, Flávio pediu desculpas e afirmou que não teria como ser de outro modo, né? Realmente, quer dizer, vamos começar a discutir com o Brasil, vamos contar aqui. Não, pelo amor de Deus, né, gente? E pediu oração aos presentes para afastar o mal deles e de suas famílias. A presença da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro chamou a atenção dos parlamentares, uma vez que ela tinha publicado uma nota no dia anterior cancelando a presença no evento do Pele Mulher no próximo sábado, dia 13, por questões de saúde. Isso daqui eu achei bacana. Não o fato de não ter o evento, mas a ideia por trás. Integrantes do partido relataram dúvidas e, tom de ironia,
sobre o real estado de saúde de Michele, pois nenhum diagnóstico ou boletim médico foi compartilhado com o partido. Olha só, para alguns membros, trata-se de um subterfúgio para que a primeira-dama possa evitar exposição pública e responder a questionamentos sobre Flávio no momento em que foi deixada de lado na articulação para lançar a presidenciável. Esquece esse final, né? No momento que foi deixado de lado tudo mais. Pensa nessa parte aqui, ó, bicho. Evitar exposição. Só olha pra aqui, ó. Evitar exposição. Esquece o resto aqui, já pode ser narrativa e tudo mais. Gente, o que é que tem de errado? Você, ó, lançou a candidatura, que você tá vendo claramente tem uma rejeição por parte de Centrão, Faria Lima, diversos setores, e falar, olha, parece inteligente não ir para um evento público onde possam me questionar sobre isso, e como ainda está, né, nessas idas e vindas, e talvez a melhor pessoa ainda para falar sobre a candidatura do Flávio é o próprio Flávio, é melhor tirar o carro de campo por hora, porque não é uma coisa que vai mudar o Brasil. Então, tipo assim, ó, é o que eu tô repetindo, um freio de arrumação. Parece que teve um freio de arrumação, menino. Então vamos usar o cérebro dessa vez. Sabe? Esquece esse papo. Ah, foi deixado de lado, aí foi escanteado, aí brigou. Todo mundo já fez as pazes. Isso a gente tinha comentado, já teve notícia. O próprio Jair falou, Flávio, se resolve com a Michele. O próprio Jair falou, Michele, se resolve com o Flávio, se resolve com meus filhos. Resolveu, pediu desculpa, oraram juntos, choraram, pronto. Esquece essa briga. Mas olha, ó, o que é que realmente aqui a imprensa está comentando? A imprensa está comentando o seguinte, que a galera sentou e raciocinou que talvez, nesse momento, a melhor estratégia seja fazer isso. Ou seja, não são mais ações malucas que saem correndo igual a doido. Não, vamos usar o cérebro. Meu Deus. Estou feliz. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns a todos os envolvidos. Todo mundo abdicando de um pouquinho aqui. Às vezes abdica de um holofote, às vezes abdica de uma coisa. Pra gente marchar junto para um lugar melhor. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns. Michele pediu perdão ao André Fernandes por tê-lo criticado publicamente. Que é um ponto aí que muita gente não quis entender, né? De má vontade no primeiro momento. E tentando explicar, né? Várias pessoas tentando explicar. Pessoal, assim, ó, não tem nenhum problema você suspender uma aliança como essa. Mas a forma de se fazer as coisas é importante. A forma é importante. A forma é importante. Aí agora tá a própria Michele, ó, André. Foi mal aí, viu? Ela afirmou que todos andam com os nervos à flor da pele. Pois é, pronto. E vida que segue. Aí imagina aí quem tomou lado primeiro. Quem reagiu só porque leu o nome do Ciro Gomes. A direita precisa amadurecer, viu? A direita precisa amadurecer um pouquinho mais e entender que a forma também é importante. Na reunião, Michele também se dirigiu a Flávio ao dizer que o enteado é o escolhido e vamos trabalhar por ele. A pré-candidatura do senador havia pegado a ex-primeira-dama de surpresa e pessoas próximas a ela relataram ao Estadão, no dia do anúncio, ceticismo com um plano feito por Bolsonaro, né? O entorno. Sempre essa galera também tem um entorno que eu vou te falar, viu? Na parte da manhã, Flávio se reuniu com dirigentes estaduais do PL também para formalizar a empreitada eleitoral. Ele distribuiu santinhos autografados aos participantes em toda a campanha eleitoral e reforçou a candidatura. Não é nenhum balão de saio. Maravilhoso. E com Flávio, né, reforçando, falando que sou candidato. Deram algumas notícias. Tarcísio, depois daquele apoio nada entusiasmado, a imprensa veio colher mais algumas informações aí do Cadeirudo. Tarcísio diz aliados que não pretende entrar agora em campanha de Flávio. Dá culpa essa não, né, Tarcísio? Tarcísio não deve assumir nenhuma negociação partidária a favor de Flávio. Ao menos por enquanto, o Tarcísio pretende deixar a poeira baixar, até para confirmar se a pré-candidatura de Flávio será viável. Rapaz, se começar a se movimentar agora e mostrar força, aí que eu acho que tem realmente chance de mostrar que é viável, né? A hora de começar já é agora. Aí a Folha de São Paulo vem trazer as mesmas informações. Tarcísio diz aliados que decisão de Bolsonaro não surpreende, mas grupo crê em mudança. Né? O grupo de Tarcísio acha que ainda dá pra ele. Rapaz, declarar apoio a senador. Tarcísio afirma interlocutores que não deve articular a construção da campanha. Se Tarcísio de fácil ficar em São Paulo, o PL deve reivindicar a posição de vice na chapa. É o mínimo. O mínimo, né? O mínimo, né, Tarcísio? Não dá pro PSD do Kassab.
Ele também disse que não deve participar de articulações pelo Flávio junto ao mercado financeiro nos próximos dias, em razão das reações negativas de gestores à decisão do ex-presidente. Talvez, Tarcísio, é aí que tu deva. Já que você é o queridinho do mercado financeiro, talvez é agora que você deve estar em campo para falar pro mercado, pô, que o mercado tá sendo safado com o Flávio. Até a última semana, Tarcísio vinha participando de eventos nos quais abordava temas nacionais e era tratado como presidenciável. Pois é, né? Ligando para lideranças políticas locais no Nordeste. Mas ele não era candidato à presidência, não, rapaz. O Tarcísio nunca quis ser. Nunca quis. Em torno de Tarcísio, pede distância de Bolsonaro e candidatura em fevereiro. O entorno do Tarcísio defende um afastamento sem pressa e com cautela da família Bolsonaro e projeta um anúncio da candidatura ao Palácio do Planalto entre o final de fevereiro e o começo de março. É por isso que não quer articular pelo Flávio? A aposta entre esses interlocutores próximos é o Tarcísio que a candidatura do Flávio não irá adiante e que a família Bolsonaro blefa ao lançar o senador que tenta manter a narrativa de perseguição política com defesa da anistia. Aí diz, né, controlar politicamente a primeira-dama Michele e principalmente precificar o valor de um Bolsonaro na urna em 26 para aí sim colocar seu apoio na mesa de negociação. Foi esse sentido, segundo seus aliados, da fala de Tarcísio nesta segunda, né? Após 3 dias de silêncio, ele afaga a família ao manifestar apoio a Flávio, mas se afasta dela ao dizer que haverá outras candidaturas. Parabéns, Tarcísio. Tarcísio está dando aulas sobre quem é quem na política brasileira nesse momento. Esse vídeo aqui eu vou dar play pelo computador para o áudio até ficar bom. Eu já falei para vocês que às vezes tem um ala no mercado financeiro que é mais à direita, raciocina. Eu falo com o pessoal ligado ao Traders Club, que é o Pedro Albuquerque, aí tem um sócio dele que é o Israel Massa. Também gosto bastante, que ele só faz análise da área de energia, que é o Luciano Costa, que também é lá do Traders Club. A Etsuki posta e fala o seguinte, né? Não precisa ser torcida, apenas reconhecer o cenário. E é isso que o Pedro faz. Vamos ver o que um cara minimamente honesto da Faria Lima tem a falar. Aí vocês escutam, a gente pode dar aqui algumas pausas e ver se ele está apresentando argumentos lógicos ou só ele está gritando igual um louco alucinado, falando um monte de mentiras, né? Vamos ver aqui o Pedrinho. E a possibilidade do Tarcísio era líquida e certa. Inclusive, a eleição entrou a todo vapor, tá? A candidatura do Flávio Bolsonaro não é uma grande surpresa, tá? Eu vinha falando do Tarcísio aqui para vocês, mas em nenhum momento garantia que a possibilidade do Tarcísio era líquida e certa. Inclusive, falei da possibilidade do Flávio Bolsonaro. O Bolsonaro está preso, largado na prisão, na ótica da família, abandonado, e a família não estava sendo apostos nessa negociação eleitoral, só queria um empréstimo do nome do Bolsonaro para se eleger, né? E a verdade aqui é que o Bolsonaro tem mais de 30% dos votos, ele que elegeria o Tarcísio e ele que elegeria um outro eventual candidato, na minha visão, tá? Até aqui ele falou uma mentira. Quem tem os votos é ou não é Bolsonaro? É ou não é Bolsonaro que queria eleger qualquer um? A Faria Lima, no meu entendimento, ela hoje ela tá delirante, achando que o Tarcísio pode concorrer sem o aval do Bolsonaro. A chance para mim é beira zero. O Tarcísio faria um movimento muito parecido com o do Dória. Ele precisa do Bolsonaro. E a candidatura do Flávio, ao contrário do que estão pensando, me parece ser uma candidatura muito mais séria do que essa galera tá comprando. Então, o Flávio, no meu entendimento, muito provavelmente veio para ficar. Vai ser uma briga muito grande. O Flávio, a candidatura é tão mais permanente, na minha visão, do que o mercado imagina, que daqui a pouco vão começar a ter que trabalhar com o cenário do Flávio e entender que o Flávio tem um potencial de subir nas pesquisas muito alto. O Bolsonaro tá empatado com o Lula. Por que o Flávio não subiria nas pesquisas? A chance, para mim, no meu entendimento, é alta de que o Flávio suba nas pesquisas na próxima semana e vai enraizar muito mais a candidatura. O cenário do Flávio é bem mais permanente do que o mercado está precificando. Porque é muito possível que o Flávio possa ganhar a eleição, mas é mais difícil. Com certeza é mais difícil. Muito mais difícil do que um Tarcísio. Por quê? Porque o Flávio, a família Bolsonaro, ela é antissistema.
vai ter uma atuação muito mais truculenta do Supremo Tribunal Federal, vai ter uma ação muito mais truculenta da mídia, que sempre foi radicalmente contra o nome Bolsonaro, vai ter uma atuação contra, pelo menos na fase inicial, da Faria Lima, né? Então, é possível. Olha os pontos que o Pedrinho tá colocando. Cara, aqui no Flávio é mais difícil. Ele vai falar, não, por causa da rejeição. Não, porque a família Bolsonaro é antissistema. Vai ser perseguida pela mídia, vai ser perseguida pelo Supremo, vai ser perseguida pela Faria Lima. Mentiu? Aí, tu vê lá, falando, não, o problema da candidatura do Flávio Bolsonaro é a viabilidade, né? Aí o Mário sabe, não, porque o Flávio Bolsonaro sequestrou a candidatura da direita. E o Tarcísio não tá ajudando, né, Tarcísio? Possível que o Flávio ganhe a eleição, não dá para subestimar o nome do Bolsonaro, mas vai ser com certeza uma eleição mais difícil. A gente comentou várias vezes aqui, Léo, dessa possibilidade e agora está a postos. Boca, no curto prazo, a dinâmica de bolsa fica travada, a questão do trade eleitoral vai prevalecer, essa volatilidade que muita gente esperava para o primeiro semestre do ano que vem já está reinando como dinâmica, é uma bolsa então mais para baixo, um dólar mais para cima ou muita calma nessa hora? Olha, primeira coisa, a Faria Lima sempre teve a especialidade de subestimar o nome Bolsonaro. Tanto é que na eleição passada, né, era Alckmin, né? O Alckmin não saiu de 5% e o Bolsonaro ganhou a eleição. Quem era menos rejeitado, Alckmin ou Bolsonaro? O menos rejeitado ficou com 5%. Sendo o nome Bolsonaro, e eu acho que vai ser um nome altamente competitivo, é uma eleição bem mais difícil que esperado. Bem mais difícil que esperado. Com certeza mais difícil que esperado. Tá aí, né? Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Pega nesse gancho, eu falei que a gente ia... Né, as coisas vão se conectar, já estão fazendo certo sentido, né? Se tem ou não tem viabilidade. Estou passando ontem no Twitter, né? Na verdade, já era... Pra mim era hoje, né? Na verdade, já é hoje tanto pra mim quanto pra vocês, porque já é dia 11 de dezembro. O ano tá acabando, hein? 11 de dezembro, rapaz. Bolsonarismo se afastou do liberalismo e mercado agora não quer Flávio Bolsonaro. Aí o Cauã diz, né? Eu já vou votar no Flávio. Não precisa me convencer. Aí eu fui dar uma olhada nessa matéria e achei ela interessante. É do Rafael Veleda, ele fala assim, ó. A aliança do conservadorismo político de Bolsonaro com o liberalismo econômico representado por Guedes foi importante para a vitória nas eleições de 2018. Mas a relação esfriou, sobretudo após o fim da gestão em 22. Somente porque, né, essa liberal abandonou a direita, não aparece nem para dar o ar da graça, que seja para defender o próprio legado deles, né, quando Lula faz inúmeros ataques. Na oposição, o bolsonarismo raiz se afastou de pautas como ajuste fiscal e privatizações, políticos ligados ao ex-presidente também subiram o tom contra Faria Lima, e agora que Bolsonaro resolveu lançar o Flávio como representante na corrida ao Planalto, o mercado não quer embarcar e até joga contra, articulando para os partidos do Centrão, também não aderiram ao projeto do PL. O candidato ao Planalto favorito do mercado era ou ainda é o Tarcísio. Havia uma pressão de agentes ligados ao mercado para que Tarcísio fosse abençoado por Bolsonaro para concorrer à presidência. Se isso não fosse possível, o nome na reserva era o Ratinho Júnior. Em Flávio, porém, o mercado não aposta, como indicam o tom da bolsa e o avanço do dólar desde que seu nome foi anunciado, que até o Ruizão também comentou isso na análise do PCO. Em conversa com a imprensa na manhã de terça, Flávio avaliou que o mercado quis sinalizar preocupação com mais 4 anos de Lula. Mas há também uma desconfiança sobre as convicções fiscais do filho mais velho de Bolsonaro, sobretudo sem a garantia de economistas respeitados. Eu gostei muito dessa parte, né? Sem a garantia de economistas respeitados. Quem são os economistas respeitados? Vocês têm que saber o número pelo menos de uns 5. Edna Landau, Pérsia Arida, Dima Baixa, Melsta Nóbrega, Gustavo Franco, Helena Landau. Já falei Pérsia Arida, Samuel Pessoa, Marcos Lisboa, Alexandre Schwartzman, são os mesmos de sempre, ou seja, enquanto não abraçar nossa agenda, não vai para lugar nenhum. Aí você fala, mas e o Lula comunista? O Lula comunista colocou Henrique Meirelles, que faz parte desse rol de economistas respeitados. Mas o Lula colocou Henrique Meirelles no primeiro mandato, sim, e agora no segundo? É o Haddad.
que inclusive banqueiros já confidenciaram ao vivo na Globo News e mandar mensagem pro Haddad, graças a Deus que o Haddad ouviu e tirou, como foi naquela pauta lá da taxação lá de alguns fundos, que agora não vou lembrar qual é. Foi agora, meses atrás, era o Leão lá do Santander falando isso, na maior naturalidade do mundo. O Lula que colocou o Galípolo. E além do Galípolo, olhe para o Copom, que manteve a Selic em 15%, a gente vai falar sobre isso ainda. Veja lá de quais bancos vieram essas pessoas. O Lula só tem economistas importantes. Vê lá quem é o Dario Durigan. Aquele outro que era o Rafael Dubeus. Acho que se lê Dubeus, né? D-E-B-U-X. O X, né? O X, né? X, só que já falando em inglês já. O X, do Beus, sei lá como se pronuncia isso. Vê lá quem são essas pessoas, o que é que elas defendem. Se você não reza a cartilha da ortodoxia econômica brasileira, a ortodoxia liberal, você é o demônio. Você tem que ser abatido. Fico feliz, viu, Flávio? Tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Para os bolsonaristas mais ideológicos, o mercado não se importa em vender ativos estratégicos, incluindo estatais como a Petrobras, para o capital de países que ele considera adversários estratégicos como a China. Exato. Vocês acham que o mercado está se preocupado? Ai, vendeu para a China. O mercado tá nem aí. Se ganhar dinheiro, vende até a mãe. O discurso econômico de Trump, defendendo a reindustrialização do país, também dá força para essa guinada nacionalista do bolsonarismo. Sim. Aí vem, né? Além de não ver em Flávio alguém que vá tocar grandes reformas, aí eu te pergunto, que grandes reformas? Que grandes reformas seriam essas? Que ninguém fala, né? Mas que grandes reformas? E buscar o equilíbrio fiscal. Você vê, Flávio já falou, cara, a gente tem que olhar, quem sabe aqui a relação dívida-PIB. A relação dívida-PIB destrói 2 dos 3 pilares do tripé macroeconômico. É intocável, né? Criado por FHC em parceria com a Mênio Fraga, que antes de entrar no Banco do FHC, estava trabalhando pro Soros. Enfim, né? E aí o Flávio não iria buscar o equilíbrio fiscal acima do populismo. Isso aqui é um exemplo para você entender, gente, sem pirraça e sem aumentar para passar pano pro Flávio. O que é que a gente viu? O governo Lula se orgulhando de ir para cima das fraudes do Bolsa Família e arrochando, aumentando os critérios para excluir pessoas e famílias do BPC. Para atingir o quê? O equilíbrio fiscal. Flávio Bolsonaro não vai tirar o BPC do povo. Flávio Bolsonaro não está disposto a matar pobre. Né? Porque se você mata o pobre para de dar gasto, né? Se o pobre não dá gasto, você economiza e atinge o equilíbrio fiscal. Flávio Bolsonaro não vai fazer isso. Não é o Lula. Não são os economistas... Como eu lembro? Economistas respeitados? Não, mas não vai. Bolsonaro não fez isso. Bolsonaro não fez isso. O Flávio também não vai fazer. A antipatia do mercado do nome de Flávio tem sido exposta às publicações de influenciadores digitais da Faria Lima, que ficam entre criticar a escolha pelo filho de Bolsonaro, insistem em Tarcísio e chegam a ameaçar voto nulo ou em Lula se o cenário for mantido. Qualquer pessoa minimamente bem intencionada tá vendo o que está acontecendo. Essa matéria eu achei muito boa mesmo, porque conseguiu captar a essência do que está acontecendo. Enquanto... E aí você vê, é aquela diferença. Jornalista de bastidor normalmente é porta-voz de alguém. E vai soltar aquelas notinhas. Reportagem é aquela que o Guilherme Caetano fez, trazendo os bastidores da reunião do PL. Aquilo é uma reportagem. O Guilherme Caetano, se você acompanha, ele é um jornalista de reportagem. O Rafael Veleda normalmente é um jornalista de opinião, mas normalmente fazendo análise. Tá aqui, ó. Pô, ele realmente tá fazendo análise do caso. Tá pontuando. Então aqui não é porta-voz de ninguém. Essas matérias é boa pra você ver, cara. É quando a imprensa tenta contar ao povo o que realmente tá rolando. Aí, vamos trazer pra prática. Né? Que ontem teve um ótimo evento. Que aqui acho que ilustra tanto a posição que desagrada a Faria Lima, que é a posição da direita antissistema, mais preocupada com o pobre e com o povo e com o empresário que produz e emprega. E em relação ao Lula, né? O Israel Massa, que também é do Traders Club, junto com o Pedro, sócio do Pedro, diz, né? Governo Lula quer levar tributo de empresas de médio porte, não dos ricos. Do pobre já não dá mais para lascar e o pobre é uma massa muito grande, né? Pode perder muito voto. O rico Lula não vai mexer, então mexe na classe média. Sempre a classe média pagando a conta, né?
Enfim, pode regime lucro presumido. O governo acelera articulações para projeto que reduz benefícios tributários e tudo mais. É só em cima do povo. Eu quero ver no andar de cima. Aí Renato fala assim, ó, o médio empresário, ele é perseguido pelo sistema todos os dias. O médio empresário é você. Ainda que você seja, não, mas eu sou um pequeno empresário. Cara, tu é médio empresário no final do dia. Tu já tem 2, 3 funcionários, tu já tá quase apto a entrar pro médio empresário. Já eles vão pra cima de tu. Se preocupe, não. E ele não é perseguido porque ele gera risco, mas porque ele não tem proteção de ninguém. O médio empresário, ele não tem lobby, ele não tem acesso, ele não tem como passar conta. Ele vira o alvo mais fácil de um país que cobra mais de quem produz e menos de quem controla o jogo. A Faria Lima fala em ambiente de negócios, mas quando o governo aperta, o impacto nunca cai sobre os grandes grupos. Sempre cai sobre quem gera emprego, quem paga imposto de verdade, quem sustenta a economia. O paradoxo brasileiro é simples. Quem mantém um país de pé é quem mais apanha. E a mesma elite que exige estabilidade é que se esconde quando a conta é empurrada para baixo. A reação deles nos últimos dias deixa claro que surgiu alguém com força real para romper essa lógica. Nosso Flávio Bolsonaro, Mito Júnior, eles sentem isso e não conseguem disfarçar. Aí, o que é que rolou ontem? Ali embaixo, ó. Banco Central dá banho de água fria após manter a Selic pela 5ª vez seguida em 15%. Tatu no Toco, que não é de direita. Não sei se o Tatu no Toco... Ele também não é de centro, não é de esquerda. Aí, difícil compreender essa posição. O Tatu no Toco se coloca como um nacionalista trabalhista. Mas, eu vejo o governo Bolsonaro é aqui assim que começa, né? Começa aqui pegando a rebarbadeira Temer. Gente, ó, tentar passar aqui uma linha. Ficou até bem reta, viu, minha linha? A mão tá boa. Pessoal, vocês conseguem enxergar que tem algo errado aqui? Que tirando, olha só, tirando esse pedaço aqui do governo Bolsonaro, tu já percebeu que os juros no Brasil sempre são abusadores? Tu já percebeu que tem uma coisa aqui errada? Rapaz, vai ter um negócio aqui. Só aqui, na era Bolsonaro, que teve um respiro. Só na era Bolsonaro, bicho. Aí o maldito Campos Neto começou a subir, né, na escalada depois. Já percebeu isso? E com Lula tá em 15% e não cai. Por que não 14,95? Tira aí, pô, 0, só pra dar uma ali. Não pode não. Aí vai vendo, né? Banco Central deve manter juros no maior nível em 20 anos, mesmo com a economia patinando. Opa, a economia tá patinando, né? Como assim? Pergunta o Monteiro. E mais uma vez, ó, você não precisa entender a economia. Você tá vendo aqui, ó, claramente, o único momento que você teve realmente aqui um juro mais baixo, não era Bolsonaro, só. Isso aqui é um número. Você só olhar aqui o gráfico, você já entendeu que tem algo diferente no governo Bolsonaro. Você já entendeu. Aí vem o GGN, que é do Nassif de esquerda. BC mantém Selic em 15% e evita sinalizar cortes para 26%. Nem se sabe se ano que vem vai baixar. Veja como a política monetária, né, a macroeconômica do governo Lula são sensacionais. Você nem sabe se ano que vem 15%. Segundo o maior juro real do mundo. E não é porque eu odeio o Lula que eu vou me perder na loucura de achar que faz sentido o Brasil pagar um juro real maior do que da Rússia, um país sancionado em guerra. Tem algo errado com o juro no Brasil. Aí o Tatu no Toco até dá uma tirada, né? Lula diz que patamar de juros vai melhorar quando ele indicar o presidente do BC, né? A Selic é antifascista, né? Tirou. Ele botou lá o Galípolo, mudou o quê? Nada. Isso que o mercado gosta. O mercado sabe que o Lula fala uma coisa, mas ele vai fazer no final do dia o que for decidido na salinha da Febraban. Que na salinha da Febraban é só salinha, sabe? O Isaac Sines também não apita nada, é só porta-voz. O que os banqueiros decidirem, o Lulinha vai fazer. Não, Flávio Bolsonaro não necessariamente. Aí, olha pra isso daqui e finalmente chegou o dia que aí agora as coisas se encaixam. Eu falei, rapaz, teve um texto bom aí dos últimos dias que o Arthur postou, fui da Financial Times. Agora vai fazer sentido. Copom mantém Selic em 15% e evita indicar início de cortes. O cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária, né?
comitê avalia que a estratégia em curso de manutenção do programa, de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado, é adequada para assegurar convergência, inflação, a meta, né? Macroeconômico. Superávit primário, meta de inflação e campos flutuantes, né? Então, a meta de inflação, então a meta, tem que chegar na meta, irmão. O comitê enfatiza que seguirá vigilante. Olha, ele tão vigilante, gente, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados, né? O momento é atual de certeza. A gente tá vivendo a incerteza, tem 30 anos no mundo, nunca teve certeza. Tu consegue me apontar qual foi o momento que a gente teve certeza? Há 4 anos atrás, tava o mundo parado na pandemia, sabe? Parado, 5 anos, parado. 2008 foi uma crise generalizada, o mundo tá sempre em incerteza. Então, se o mundo vive em incerteza, os nossos economistas respeitados, eles deveriam ter alguma teoria econômica para o mundo numa era de incertezas, e uma teoria que gerasse resultado, né? E aí o meu, não, para meta de, tem que alcançar a meta de inflação, a meta de inflação, a meta de inflação. Aí aqui, você não precisa nem ser economista. E confia em mim que você vai chegar ao final e você vai entender que no final do dia realmente é uma conversa mole. E que a imprensa só fala o que fala, por quê? Porque quem patrocina a imprensa, quem paga anúncios publicitários, são as mesmas pessoas de sempre. São as mesmas pessoas de sempre. Logo, eles vão vender a narrativa deles, que é a narrativa para manter tudo do jeito que tá, pagando juro astronômico. O Arthur postou, aí eu fui lá ver na íntegra. Até a mídia liberal já admite que os bancos centrais não têm um modelo que reflete a realidade do mundo. Mais inteligente mesmo são os cachorros do circo treinados para repetir o Friedman, o Hayek, o Adam Smith. Não sei o porquê deles não ouvirem os nossos gênios liberais. Eles explicariam em um artigo simples como resolver o nó que o liberalismo se meteu. Porque nem a turma da Financial Times está conseguindo encontrar a solução. E tá ali, ó. Existe um buraco negro onde a teoria da inflação dos bancos centrais deveria estar. Não se pode mais confiar nas antigas suposições sobre expectativas e meta. Não pode mais confiar na meta de inflação? É mesmo. Aí vamos ver. Aqui o texto em inglês e em português. Neste momento, duas grandes questões assombram os observadores do Fed, né, que é o Banco Central, basicamente o Banco Central dos Estados Unidos. Ele vai reduzir as taxas de juros na próxima semana e Trump vai nomear né, Kevin Hassett, seu conselheiro econômico, como próximo presidente do Fed? Sobre a primeira questão, sim, parece a resposta mais provável, mesmo que a inflação ultrapasse a meta de 2% do Fed. E sobre a segunda, o mercado de previsões de Cauchy dá a Hassett 74% de chance de vitória, enfim. Mas quando esses dois debates fervilham, há uma terceira questão que também deve ser considerada, que é o ponto do artigo. Será que o dirigente do Banco Central, né, o Copom dos Estados Unidos, do Lula, os meninos do Galípolo, será que eles sabem, afinal, como eles devem lidar com a inflação? É só aumentando o juros? Não, aumenta 0,25, reduz 0,25. Assim, imagina como é que fica os caras fazendo a matemática. Pega um quadro, equação diferencial, sabe? Polinômio do 28º grau. Não, 33º, né? Igual maçom. 33º e fazendo contas. Fala, e tá aqui, ó, só 25%. 0,25, né? Agora vai. É uma imbecilidade. Só você parar 10 segundos para tentar entender. Aí vem, né? Esta pode parecer uma pergunta estranha. Afinal, sempre que o conselho do FED se reúne, o Copom, há muitos comentários obsessivos sobre metas e taxa de... A meta de inflação. Quando eles se reúnem. Sempre tem as incertezas. Mas é importante, como observa Mervyn King, ex-governador do Banco da Inglaterra, toda a estrutura do Banco Central está agora apoiada em alicerces cada vez mais instáveis. É meio instável, né? Período de certeza. Tem 5 dias. Não, 5 dias não. Tem 6 dias agora, né? Que esse artigo foi publicado. O Copom nem tinha... Tu vê como é um texto genérico, sabe? Não dá para levar a sério o Copom. Os bancos centrais já não têm uma teoria da inflação. Afirmou recentemente no seminário de Harvard. A atual característica popular das metas de inflação é totalmente diferente do seu propósito original. Para entender suas observações, precisamos de um pouco de contexto histórico. Durante o mandato de King no Banco da Inglaterra, ele inicialmente pareceu aceitar
o chamado mantra da grande moderação, que dominava a época, o qual pressupunha que o crescimento e a inflação eram benignos, porque os bancos centrais gozavam de extraordinária credibilidade com os de meta de inflação de 2%. Mas após a crise financeira de 2008, King admitiu que essa premissa era falha e posteriormente argumentou que os modelos econômicos por si só não eram bússola confiável, dada a incerteza radical e as vicissitudes do comportamento humano. É um momento de certeza, como diz o Galípolo. Isso, por sua vez, afeta a forma como concebemos a inflação. O economista Milton Friedman costumava argumentar que inflação é sempre e em todo lugar um fenômeno monetário, moldado pela criação de moeda pelos bancos centrais. E tem que repetir isso como se fosse uma verdade celestial, né? Inflação é impressão de dinheiro, é expansão da base monetária. No entanto, essa abordagem monetarista é limitada. Pronto. Os nossos direitistas, os nossos liberais conservadores estão limitados. Uma vez que a velocidade de circulação monetária pode mudar e agentes privados criam moeda. Assim, uma segunda abordagem defendida por economistas como John Cochrane rejeita o monetarismo e argumenta em vez disso que uma inflação mais alta desvaloriza a dívida pública, uma teoria da qual King também não gosta, já que é quase impossível de medir. Existe ainda uma terceira abordagem que dominou a atividade dos bancos centrais nas últimas décadas, o foco nas expectativas. Aí vem o boletim Focus, na expectativa do mercado é que a metal, não sei o que ano que vem, que os juros tal, para dominar o dinamismo da economia e aí a gente vai manter a inflação sob controle, depois a gente pode fazer baixar os juros. Conversa mole. Ninguém faz a mínima ideia do que está fazendo. Esta abordagem parte do pressuposto de que se os banqueiros centrais definirem uma meta de inflação de 2% e ajustarem as taxas de juros para atingi-la, conseguirão alcançar esse objetivo. Isso é o Brasil dos últimos 45 anos. Isso funcionou bem na era da grande moderação, mas quem acredita que a casualidade agora está confusa, já que os economistas parecem presumir que o simples definir uma meta garantirá o objetivo, sem entender o mecanismo de transmissão. Esta é a teoria da inflação do Rei Canuto, lamenta ele, invocando o monarca do século XI, que supostamente tentou e falhou controlar as ondas com palavras. Ou, para usar outra metáfora, os banqueiros centrais agora são semelhantes a xamãs, usando intervenção verbal para moldar os preços. Pronto. Chama o Henrique Cristo. Vamos nomear o Henrique Cristo pro lugar do Galípolo. Você tá entendendo? Assim, tem algumas discussões, gente, que nem aparecem no Brasil. A gente tá há 45 anos e o Brasil... Ó, deixa eu pegar aqui um... Aqui, pô, nem ler o que tá aqui, ó. Ó, olha essa palavra aqui, ó. O-R-T-O-D-O, né? Ortodoxia. Essa palavra, eu acho que eu nunca vi em nenhum outro país. Você sabe o que é ortodoxia? Ortodoxia é uma palavra utilizada em questões de religião. O estudo de religião para falar um sistema de crenças que é verdade. Os caras te vendem uma ideia econômica que a imprensa finge que tem debate, mas elas só chamam pessoas, os economistas sérios, que todos pensam iguais, né? Edna Landau, Armínio Fraga, Pessarida, Marcos Nobre, Samuel Pessoa, Alexandre Schwartz, Mamãe Nóbrega, Pedro Malan, enfim, toda essa turma. Não, a ortodoxia é uma verdade inquieta. São 45 anos da economia brasileira marchando para o buraco. E ninguém se questiona. E eles chamam isso de ortodoxia. O tripé é um dogma. Você tem que aceitar porque Deus mandou. Tu consegue entender isso? Que os caras estão pegando um termo da religião para falar assim, isso aqui são as leis de Deus, véio. Isso aqui é a verdade do universo. Para falar do que eles inventaram no Brasil. Não existe nem a possibilidade de discussão. E quando tu fala qualquer coisa nessa linha, aí vem os liberais conservadores. Não, que você é comunista, você é duguinista, você é caçabista, você não leu Adam Smith, você é burro, você tem que ler o Hayek. Eu sei que tá dando errado, irmão. E eu quero ver o que vocês vão fazer pra resolver. Pode chorar, pode morder os pulsos, pode fazer o que for. Vocês não fazem a mínima ideia do que vocês estão fazendo. De qualquer forma, o aumento da inflação dos Estados Unidos e outros lugares levanta a questão de se uma abordagem baseada em expectativas ainda funciona. No Brasil, ninguém se questiona sobre isso. E se funcionar, os banqueiros centrais, eles deveriam aumentar as taxas de juros agora ou reduzi-las, mesmo que ultrapasse a meta de 2%? Quando é que o remédio vira veneno?
Ou deveriam aceitar que existem tantas variáveis que a casualidade em toda essa equação é incerta? Afinal, como disse King, a história mostra que países com altas taxas de inflação por um longo período têm altas taxas de juro e países com baixa inflação têm baixas taxas de juro. Talvez seja por isso que o presidente Trump acredite que cortar as taxas de juro reduzirá a inflação. Podemos chamar isso de mais uma variante da economia voodoo. Isso aqui só mostra, gente, que assim, não existe uma lei da economia. Você não precisa entender no processo. Só fica claro o seguinte, ó, não é um assunto... isso aqui não é matemática exata. Não é matemática exata de 2 mais 2 sempre vão ser 4. Aqui não está se dando sobre 2 mais 2 vai ser 4. A economia lida com variáveis subjetivas. Você não sabe como é o comportamento da sociedade. Você não vai conseguir prever todas as coisas. Os dados utilizados são extremamente manipuláveis. Você vê, eles não lidam na maior parte do tempo com a inflação real, que é a inflação que você enfrenta. Eles lidam com o chamado IPCA. Vamos botar assim, inflação do bilionário. Estou sendo safado em falar, estou, mas condiz com o que é o IPCA. Não é a inflação que você enfrenta. Então os caras fazem todo um cenário para no final do dia pintar lá um número 15% e faça aí a maior transferência de renda do Estado para os cofres de quem está comprando o título da dívida. Ah, mas se não for 15% ninguém compra. Não compra como, rapaz? Estava de 10% aí, estava todo mundo comprando. Para de conversa mole, só subiu de 10 para cima quando o cupom subiu. Ah, não sei o que, assim, então faz o seguinte, começa a colocar várias leis no Brasil, como tem outros países, que você até dificulta você tirar o dinheiro do país. Os Estados Unidos estão fazendo isso, o Trump está dificultando. O Trump quer que as empresas mantenham o dinheiro lá, que os investidores mantenham o dinheiro lá. No Brasil, achou ruim, tu vai lá, tira o dinheiro, bota nas costas. Agora eu quero ver um empresário que realmente produz, que está com dele na reta, que depende do consumidor, depende do cliente, depende de 1001 fatores, depende de não ser roubado, assaltado. Eu quero ver ele pegar a fábrica dele, a loja dele, botar na mochila e ir embora para a Europa. Não dá para a gente viver num país onde a economia gira para agradar a Faria Lima. Não dá. A financiarização da economia quebrou o país. Os salários não estão aumentando. A carga horária de trabalho está uma porcaria, as relações do trabalho estão uma bosta, sabe? Não deu certo. Foram mais de 40 anos de atraso. E o único presidente que trabalhou com a taxa de juro menor e que a inflação não ficou o maior absurdo da época, que é exatamente o ponto que eles estão colocando aqui no final do dia. Você lembra como é que estavam os preços na era Bolsonaro? Teve um salto de preços absurdos, comida, tudo mais. A única coisa que subiu de preço mesmo para valer foi o quê? Gasolina, por causa da questão da paridade de preços, que o barril de petróleo começou a subir de maneira assim imoral, né? Saiu de 40 para 140, 138 eu acho. Subiu mais 3 vezes. 3 vezes e meia. 3 vezes e meia subiu. Aí a paridade de preço nacional. Mas tirando isso daí, o que subiu na época? Então, esse momento do juro baixo até vem nessa linha. Ah, mas e depois, e que isso, que aquilo outro? Irmão, tá dando errado. Seguir nesse modelo não vai levar o Brasil para lugar nenhum. E o Brasil de Lula, que é o Brasil que a Faria Lima pouco se importa, é esse daqui, ó. Brasil deve arrecadar 10 bilhões no ano com bets reguladas. Oh, olha que bom, gente. Vamos arrecadar de impostos 10 bilhões. Para arrecadar 10 bi de imposto, quanto o povo não perdeu no jogo do Tigre em bet? Que é um dinheiro que não vai para lugar nenhum. Empresas que não produzem nada. E quando tu compra uma geladeira, tu já pensou a quantidade de peças, empresas diferentes envolvidas numa geladeira? Quantas empresas diferentes não estão envolvidas na fabricação de uma tinta branca para pintar a geladeira? Quantas empresas diferentes para, sei lá, construir a chapa de metal por fora, motor, sabe? Luz, tudo. Sabe? Não, mas é o jogo do tigrinho. A Renato fala, né? O país entra em decadência quando o Estado começa a comemorar o dinheiro que ganha do vício do povo. A Receita trata a arrecadação das apostas como se fosse avanço, como se lucrar com gente afundada no jogo fosse sinal de modernidade. O novo modelo de arrecadação depende de brasileiros perdendo dinheiro. E a conversa de jogo responsável? As bets gastam fortunas para criar apostadores, enfia dinheiro pesado em influenciador para tirar o dinheiro do povo. Não roubar não, tirar o dinheiro do povo ou apostar igual a doido. E aí depois surge preocupação em peças de conscientização. É a lógica de quem vende o problema e posa de guardião da solução. Esse mercado só existe porque muita gente aposta mais do que pode. Se todos jogassem com responsabilidade, as bets quebrariam.
Aí tá aqui, né? 2,95 bi, inclui destinações sociais para o esporte, saúde, educação e seguridade social, entre outras áreas. Oh, meu Deus, que bonito, né? Esse Brasil aí da Faria Lima do Lula, eu tô fora. Tô fora. Eu não tenho um plano para consertar o Brasil de norte a sul, leste a oeste, mas eu sei que esse plano tá dando errado, velho. O povo tá sofrendo. O povo não enriqueceu, o Brasil não foi para frente, o Brasil não viu sua indústria crescer, não viu o setor de serviços ganhar dinamismo e, assim, especialização na mão de obra, sabe? Assim, cada vez mais um serviço mais refinado, que tem inclusive interesse, assim, por parte do mundo de contratar, sabe? A gente tá, assim, no limbo. A economia do Brasil só não quebrou por causa da Uber, do iFood... do Uber do iFood. Então sustentando a economia brasileira. Se não tiver iFood, quebrou. Eu vou mandar os vídeos que eu dei lá no Telegram. Peço seu voto no iBest. Link tá aqui na descrição. E se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode ser membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Kimpai.com/br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!